Que é o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio do estresse, mas também ele é um hormônio da vida. Nós precisamos dele para sobreviver, porque é o cortisol que faz você acordar de manhã e falar: bora, Rodrigo, vamos lá, Dilson, acorda que o dia já raiou. Se você não fizer um pico de cortisol quando você acorda, você começa o dia lento, cansado, mal-humorado, fadigado. Então, o cortisol ele é necessário, mas nas doses fisiológicas. Qual o grande problema? Cada vez que nós vamos enfrentar um problema de um estresse do dia a dia, o que é um estresse? Um estresse pode ser um trânsito caótico, muito ruído, uma briga com o filho, estresse no trabalho, um alimento inflamatório, uma internação, medicação, qualquer fator que eu citei, ele pode ser um fator estressor que vai fazer com que teu corpo acione um sistema de alerta. Imediatamente as tuas glândulas suprarrenais vão liberar o cortisol. E daqui a pouco, o que acontece? Quando passou esse estresse, o cortisol tende a normalizar. O grande problema é um estresse crônico, onde que você tem um pico de estresse hoje, um pico de estresse amanhã, um pico de estresse depois da manhã e você não tem relaxamento, só faz contração, pico de cortisol e não chega ao relaxamento de 100%. Isso vai levando ao quê? Ao esgotamento da glândula suprarrenal. Quando tem muita liberação de cortisol, as suprarrenais vão liberar o hormônio DEA. Com o tempo, a demanda é tão alta, o estresse é tão alto e descompensado e sem manuseio positivo, vai caindo o cortisol e o DEA. Quando cai o cortisol e o DEA, nós chamamos o quê? De uma fadiga crônica, um cansaço crônico. Sintomas são muito parecidos com depressão, mas não depressão química, mas uma depressão por estresse, por uma queda do cortisol. E aí, nessa hora que os pacientes chegam com cortisol baixo, como você falou, cortisol baixo, que eu considero é o quê? Menos de 9, matinal, sanguíneo, não salivar. Menos que 9 de manhã, quer dizer que é uma fadiga crônica. Como que a pessoa vai levantar? Devagar, quase parando. Desmotivada, apática, sem energia, ela não vai ter mais aquele interesse que ela tinha por fazer as atividades que eram prazerosas anteriormente, ela vai ter oscilação de energia durante o dia, porque se o cortisol não faz um pico quando você acorda, ele não vai fazer um pico durante o dia, você já acordou fadigado de manhã, a tendência é você entrar no dia com a tua bateria mais baixa. Isso é um estresse descompensado, que cai o cortisol e o DEA. Agora, o cortisol alto é quando a gente faz aquele pico repentino de estresse. Algo te estressou, sobe cortisol. Algo te estressou, sobe cortisol. Aí, nesse caso, estresse agudo, sobe cortisol. Quando a pessoa vive com cortisol mais alto, ela vai ter irritabilidade, impaciência, estopinzinho curto, a pessoa explosiva, aquela pessoa que riscou o fósforo, ela pega fogo. O pavio curto, irritada. O grande problema é que toda pessoa que faz estresse agudo e não gerencia, ela vai chegar a uma falência das glândulas adrenais, que vai levar para um cortisol baixo com DEA baixo. Então, normalmente começa com cortisol alto. O que é um cortisol alto? Mais que 20 quando acorda pela manhã. Então, a pessoa acordou com 20, 25, 27, 32, como eu peguei o paciente semana passada, quer dizer que o cortisol está muito alto. O cortisol alto, o que ele faz no cérebro? Ele é neurotóxico. Ele vai matando literalmente neurônios com o tempo. Por isso que as pessoas que vivem estressadas e não gerenciam de forma positiva o estresse, uma das queixas é o quê? Apagão, perda de memória, perda de concentração, a pessoa não retém o conteúdo que ela tem que ler muito, não retém, ela tem baixa assimilação do conteúdo, a memória recente vai esquecendo de tudo, tem que começar a anotar tudo, falha as palavras. Então, esse é o grande problema da parte de memória.